Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas imagens no processo de infusão que foi realizado numa feira náutica pela empresa Barracuda. Eu peguei essas imagens junto ao site deles, da Barracuda, e também alguns slides que eu vou mostrar daqui para frente, eles são provenientes de uma apresentação do Jorge Nassi, que é intitulada Infusão ou Confusão. E isso vocês vão entender o título disso aí à medida que a gente vai falando aqui um pouquinho sobre o processo. Então, o processo de infusão, como a gente viu no vídeo anterior, é um processo de entrada de resina por diferença de pressão no nosso laminado. Quando a gente trabalha com peças com uma geometria relativamente complexa, o processo começa a ficar mais complexo, Então, durante um processo, antes de a gente começar o processo de infusão, é importante a gente fazer o diagrama de linhas. Esse diagrama de linhas, ele vai dizer para a gente onde que a gente vai colocar as entradas de resina e as saídas de vácuo para garantir que toda a peça seja molhada por resina antes do processo de cura se finalizar, Então, para evitar que a gente tenha pontos secos na peça, a gente tem pontos que a gente entra com resina e pontos que a gente sai com vácuo, que a gente vai simular esses pontos devido ao fazendo algumas simulações do fluxo de resina. Então tem aqui um esquema mostrando uma imagem de um casco, todas as entradas de resina, que seriam esses tubos em azul e tubos em vermelho, e todos os locais de saída de vácuo. Então aqui tem as entradas de resina aqui no costado e as saídas de vácuo. Quanto mais entradas e mais saídas a gente tem, então a gente tem menores pontos aqui de preenchimento, menores áreas de preenchimento entre esses canais, menor a nossa chance de encontrar um ponto seco, um ponto sem resina, só que a gente tem mais gasto em relação à preparação de todo o material. Então tem aqui uma outra imagem, é o mesmo esquema, só que daí outra visão, Então tem uma saída de vácuo aqui central na quilha e uma saída de vácuo toda na periferia aqui do molde, na aba do molde, Enquanto que as entradas de resina elas são aqui por baixo e são aqui no costado do nosso casco, Para a gente conseguir fazer, como eu comentei antes, para a gente conseguir fazer o diagrama de linhas, a gente vai ter que fazer uma simulação da permeabilidade da resina nesse meio poroso, e isso a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero só mostrar algumas imagens do processo de infusão sendo feito, desde a preparação do molde até o processo em si, para vocês começarem a se familiarizar um pouco com as coisas que a gente vem falando aqui também na disciplina. Bom, então o processo de infusão vai ser realizado nesse molde aqui. Esse molde estava presente na feira náutica, então as fotos que eu vou mostrar daqui para frente, elas são provenientes da Barracuda e mostra toda essa parte de preparação do molde, posicionamento dos reforços, dos núcleos, para começar então o processo de infusão. Então aqui a primeira coisa que eles estão fazendo é o posicionamento dos tecidos sobre o molde, de acordo com o plano de laminação. À medida que eles vão posicionando os tecidos, eles usam esses sprays aqui. Esses sprays eles facilitam a adesão do adesivo adesão do reforço em superfícies que não são horizontais, para o reforço não escorregar. Eles vão respeitando as normas de sobreposição, aqueles 50 milímetros lá em regiões que a gente não tem um tecido que vai cobrir todo o molde. Então, posicionando esses tecidos, ver como ele abraça bem o molde aqui, usando esses sprays aqui, que são uma espécie de adesivo. As sobreposições, então aqui eles cobrem todo o molde com fibra de vidro. Não consigo ver direito, mas estão colocando algum tipo de mais uma fibra em um determinado ponto. E aqui eles começam a colocar os núcleos, Ver que os núcleos eles estão pré-cortados, pré-marcados aqui, como eu comentei, é importante a gente definir todos os locais de núcleo, porque quando a gente faz uma peça relativamente grande, é fácil se perder onde que a gente vai colocar cada núcleo, onde que a gente vai colocar cada corte desse núcleo aqui. Aqui eles estão colocando então o núcleo do costado aqui, e tem o núcleo do fundo da embarcação, vê que ele tem cor diferente. Essas cores diferentes são provenientes de densidades diferentes desse núcleo, Então ele está usando um núcleo de maior densidade aqui embaixo e de menor densidade aqui no costado. Vai posicionando todos os núcleos, vê que todo o material está sendo feito a seco, está sendo posicionado a seco. O processo de infusão tem essa vantagem de ninguém estar encostando na resina. O processo é mais fácil de ser feito, mais fácil de ser controlado também. O posicionamento de todos os locais, fechamento dos núcleos. Aqui estão todos os núcleos posicionados, eles foram pré-cortados e depois foram posicionados no molde. Eu acho que eles vão colocar um inserto aqui. Estão colocando outra camada de fibra. Aí estão colocando um inserto também em madeira,
também recoberto com fibra aqui de vidro, posicionaram o inserto. Esse aqui são os tubos espirais e as mangueiras. Esses tubos espirais facilitam a passagem do ar, eles são utilizados no processo de laminação a vácuo. No outro vídeo que a gente viu de laminação a vácuo, eles não foram utilizados pelo fato de que a peça era relativamente pequena, né? Então ele fez uma laminação de uma chapa plana num espelho. Aqui, como a embarcação é maior, né? Como a peça é maior, né? O casco é maior, eles são utilizados para facilitar essa passagem do ar aqui na periferia do molde, né? Vamos ver que são tubos espirais, eles parecem aqueles tubos utilizados para organizadores de linhas, né? Organizadores de fios, né? São tubos espirais. Tem que ter uma determinada rigidez, porque dependendo do nível de vácuo que a gente alcança, eles podem ser esmagados no processo. Se eles forem esmagados durante a aplicação do vácuo, eles perdem a função deles, porque eles não deixam o ar passar, né? E não é a ideia, né? A ideia é realmente deixar o ar passar. Então, o posicionamento do peel ply. Aqui eles estão colocando, interessante que eles colocaram filme perfurado na região mais da quilha aqui da embarcação, justamente para reter um pouco de resina a mais aqui. Possivelmente tem mais tecido aqui nessa região, então tem uma densidade maior de fibras aqui, maior de reforço. Então precisa de mais resina para conseguir molhar todos esses reforços, né? Então eles vão passando todos os fios, todos os cabos, né? Então nessa região de peel ply eles passaram todos os cabos. Esses cabos aqui são referentes à entrada de resina e no meio vai a saída de vácuo. Aí eles vão colocar a bolsa de vácuo. A bolsa de vácuo não pode ter emendas, né? Então ela é contínua aqui. Então vão fechando a bolsa de vácuo aqui nas abas do molde. Nota que eles usam vincos aqui, né? Esses vincos eu não comentei. A ideia desses vincos é deixar a bolsa sobrando, porque se vocês não deixarem a bolsa sobrando, ela não vai conseguir abraçar bem a peça na hora que é aplicado o vácuo, né? Então ela pode rasgar ou deixar pontes de ar na nossa peça, que não é o que a gente quer, né? Então a gente sempre tem que fazer esses vincos aqui. Então, tá vendo? Esses vincos aqui, ó, são pontos que a bolsa é dobrada justamente para deixar mais bolsa, que ela consiga abraçar bem a peça. Então aqui já está sendo aplicado o vácuo, vê que toda a bolsa ela abraçou bem a peça, né? A gente usa o tack tape aqui para prender essa bolsa aqui na periferia na aba de todo o molde. Está sendo aplicado o vácuo e começa então a entrada da resina. E daí a gente consegue ver essas áreas escuras aqui, que é a frente de fluxo da resina. Então a resina vai molhando o meu molde, né? Esses canais aqui mais quadrados, eles se referem às ranhuras do núcleo, né? Essas ranhuras do núcleo facilitam o fluxo de resina, né? Então são caminhos preferenciais para essa resina fluir. Então nota aqui no costado aqui a resina molhando, já começando o processo de molhar, né? E aqui o processo mais avançado, nota que já tem algumas áreas que estão bem molhadas, algumas áreas ainda estão bem secas, né? Então, para acabar esse processo, tem que molhar toda a peça, passar pelo processo de cura e depois aí fazer a retirada desses materiais e a desmoldagem. E aqui o processo basicamente completo, né? Nota toda a peça, a extensão da peça molhada. A resina atingiu todos os pontos aqui. E também vocês conseguem ver no link aqui o vídeo de todo o processo sendo realizado, né? Então essas fotos são referentes ao processo, mas vocês conseguem também dar uma olhada no vídeo. Então no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre os parâmetros, os fatores que influenciam aí no fluxo de resina no nosso laminado, né? Quais são os fatores que mais influenciam na velocidade que essa resina consegue fluir dentro do nosso laminado, beleza?